Fala pessoal, beleza? Então assim, ó, para quem já estudou Introdução à Lógica Matemática, costuma ver pela primeira vez ali aquela questão de tabelas verdade, certo? E ali se o valor é verdadeiro, falso, né, e etc. Só que eu estudei essa parte de lógica em circuitos digitais. E quem me deu essas aulas foi um professor de engenharia elétrica. Então ele nos mostrou através de desenhos elétricos, através de circuitos, certo? Não foi através de proposições ou frases, certo? Se a frase é verdadeira ou falsa. Foi através de desenhos. Então, assim, ó, a partir daqueles desenhos que ele fazia, aquilo me marcou assim na cabeça e até hoje eu me lembro, assim, eu acabei não me esquecendo, certo? Então eu gostaria de passar para vocês essa mesma ideia e já quero dizer assim que eu não quero assim confundir vocês, tá? Se em algum determinado momento vocês não estiverem entendendo, vocês deletem o que eu falei e continuem com a explicação do professor, certo? Então aqui, ó, vamos começar a rodar o slide aqui. Então, para início de conversa, só para apresentar para vocês aqui alguns conceitos básicos, certo? Na aula de introdução à lógica matemática, a gente costuma ver os valores quando falso e quando verdadeiro, certo? Nós temos essas duas opções. Mas quem costuma estudar a área da computação costuma ver os valores zero ou um, certo? Porque um computador ele não entende português, não entende francês, não entende inglês. A linguagem que o computador entende é a linguagem binária, que é baseada em zeros e uns, tá? Zero e um. E o zero representa a mesma coisa que o falso, certo? E o um representa a mesma coisa que o verdadeiro, lá na nossa aula de introdução à lógica matemática, tá bem? Tem também essas outras opções aqui, ó. O valor zero também significa desligado e o valor um também significa o valor ligado. Então, zero pode ser aliás, o zero pode ser desligado e também pode ser falso. Então, essas três representações aqui valem a mesma coisa, tá? E o valor um seria a mesma coisa que ligado, que seria a mesma coisa que verdadeiro. Então, esses três valores aqui representam a mesma coisa, tá? Nessa próxima imagem aqui, ó, nós podemos ver um circuito simples, tá? Esse aqui era um dos desenhos que ele nos passou, certo? Isso aqui é para quem entende de eletrônica, de elétrica, certo? E eu passo longe disso, certo? Eu não entendo muito bem o que é esse desenho aqui. Eu só vou explicar meio que por cima que foi o que ele nos explicou na época, tá? Então, isso aqui é um circuitozinho simples, certo? Por aqui é onde entra, aqui no caso, a corrente elétrica. E aqui ó, nós teríamos uma chave, da qual eu chamei de chave um, tá? E aqui ele nos dizia que era uma lâmpada, certo? Talvez possa ser até outra coisa, mas ele nos dizia que era uma lâmpada isso aqui. Então, o que que acontece? A energia vai passar por aqui, certo? No caso, essa chavezinha aqui, ó, a gente pode até entender ela como se fosse um interruptor de luz da nossa casa. Ele não está conectado aqui com o filamento, né? Ele está para cima aqui, ó, ele não está encostando ali. Ou seja, não está passando a corrente elétrica para o outro lado, tá bem? Ou seja, essa chave está desligada, certo? Então aqui ó, está a representação da corrente elétrica. A corrente elétrica chega aqui, passa por aqui e não segue adiante porque a nossa chave está desligada, certo? No caso aqui, ó, agora eu liguei, ou seja, gerou um contato ali, o que fez que o fechasse, fazendo com que a nossa lâmpada acendesse, tá bem?
Agora aqui, ó, nós vamos construir uma tabela verdade desse nosso circuito simples. Então aqui, ó, nós temos a chave 1 e o valor resultado na lâmpada, tá bem? Então, se a chave 1 aqui, ó, estiver desligada, como ela está aqui agora, a lâmpada também vai estar desligada, certo? Vamos passar aqui para a próxima linha da tabela. Agora, se a nossa chave estiver ligada, vai fechar ali o circuito, né? O que vai acender a nossa lâmpada aqui. Então, a lâmpada também vai estar ligada. Então, esse aqui foi só um conceitozinho básico, certo? Para a gente entender quais são esses elementos e o que eles fazem, né? Como é que eles interagem entre si. Agora a gente vai complicar um pouquinho mais, tá? Esse aqui já é o nosso circuito E, certo? Podemos ver que aumentou ali uma chave, né? E é a mesma questão. Aqui, ó. Nós, então, aqui temos uma corrente que chega até a chave 1 e para. Essa corrente, no caso, ela para porque não fechamos aqui, ó, o circuito. Então, não continua. Não há continuidade da corrente elétrica, certo? Então, a partir do momento que eu ligo a chave 1, a corrente continua. Só que ela novamente para na chave 2 porque ela não está ligada. Ela está desligada. E a partir do momento que eu ligo a chave 2, aí sim, gera aqui então o fechamento aqui da corrente elétrica, né, do circuito, que faz com que a gente consiga acender a nossa lâmpada. Tá bem? Então, vamos aqui construir a nossa tabela verdade, só que agora do circuito E, certo? Podemos ver aqui que a gente aumentou aqui uma coluna para representar a segunda chave que a gente acrescentou ali, tá? Então, a primeira linha. Se a chave 1 estiver desligada e a chave 2 estiver desligada, a lâmpada não acende. A lâmpada permanece desligada. Segunda linha da nossa tabela, então. Temos agora a chave 2 como ligada. Tá aqui a nossa chave 2 ligada. Só que a corrente elétrica não conseguiu passar pela chave 1. Então a nossa lâmpada está desligada, certo? Não conseguimos fechar o circuito somente com a chave 2 ligada. Na próxima linha da nossa tabela, nós temos aqui então somente a chave 1 ligada. Então a corrente chega, entra, né? Chega até a chave 2 que não está ligada e para. A corrente elétrica não passa daqui. Então, quando a gente tem a chave 1 ligada e a chave 2 desligada, a nossa lâmpada não acende. E a última linha da tabela seria quando as duas chaves estão ligadas aqui. Quando a gente tem a chave 1 ligada e a chave 2 também ligada, fechamos o circuito e a lâmpada acende. Então, no circuito E, a lâmpada só vai acender se a chave 1 e a chave 2 estiverem ligadas. Aí sim a lâmpada vai acender. Tá bem? Vamos então agora para o nosso próximo circuitozinho aqui. Esse circuitozinho aqui, ó, é conhecido como circuito OU, tá bem? Então ele tem o mesmo propósito aqui. Nós temos a entrada aqui no caso da energia, da corrente, né? A lâmpada e novamente duas chaves. Só que agora elas estão disponibilizadas de uma maneira diferente, certo? No outro circuito lá a gente poderia dizer que eles estavam ligados em linha, né?
e agora eles estão ligados em paralelo, tá bem? Vamos então aqui dar continuidade. Então aqui, ó, a corrente elétrica, ela chega aqui e vai até a chave 1 e até a chave 2. Só que ela não consegue cruzar, ela não dá continuidade, porque essas duas chaves estão desligadas, tá bem? Se eu ligo a chave 1, a corrente elétrica passa e acende a nossa lâmpada e fecha o circuito, certo? Agora, se eu desligar a chave 1 e ligar a chave 2, a corrente elétrica também vai passar e fechar o circuito, certo? E agora a gente vai construir a nossa tabelinha baseado aqui no circuito OU. Então, novamente, nós temos aqui 3 colunas, né, da nossa tabela, representando a chave 1, chave 2 e a lâmpada. Vamos ver o que acontece. Quando a chave 1 estiver desligada e a chave 2 também estiver desligada, a lâmpada não acende, certo? Quando a chave 2 estiver ligada e a chave 1 desligada, a lâmpada acende, porque fecha o circuito. Quando a gente tem então aqui a chave 1 ligada e a chave 2 desligada, a lâmpada também acende. E quando temos as duas chaves ligadas, o circuito também fecha e acende a lâmpada. Então, ou a gente ligando, ó, vamos prestar atenção na palavrinha, ou a gente ligando a chave 1 ou a gente ligando a chave 2, a lâmpada acende, certo? Tendo uma delas ligada, ou as duas, a lâmpada acende, certo? Então aqui, ó, e se houvessem mais chaves, se tratando do circuito E, né? Então aqui, ó, o circuito E, aqui eu construí outra tabela verdade, só que agora com 3 chaves, ó, certo? No circuito E, necessariamente, a chave 1 e a chave 2 e a chave 3 precisam estar ligadas para que a lâmpada acenda. Porque, como a gente bem se lembra, aquele circuito lá ele estava ligado em série, né? Então, quando uma chave estiver desligada, a corrente não passa por aquele circuito, né? Então a lâmpada não acende. Então, no caso, no circuito E, todas as opções têm que estarem ligadas ou verdadeiras, né? Ou como eu coloquei aqui. E se houvessem mais chaves, se tratando agora do circuito OU, então novamente aqui ó, nós temos a chave 1, chave 2, chave 3 e a lâmpada. Percebemos que como era um circuito ligado em paralelo, basta ter uma chave ligada para que a lâmpada acenda. Caso todas estiverem desligadas, ela não vai acender, tá? Então aqui a gente percebe, né, que antes nós estávamos trabalhando com duas chaves, né? Então a nossa tabela tinha 4 linhas apenas, né? Bastou acrescentar uma terceira chave para a tabela dobrar de tamanho, né? Então esse último slide aqui é só para descrever que a tabela aumenta exponencialmente. Então o nosso valor aqui é baseado em 2, né? Base 2. Por que é base 2? Porque a gente sempre fala de dois valores. Ou é ligado ou é desligado.
né? Ou é 0, ou é 1, ou é falso, ou verdadeiro, né? Por isso que é base 2. E o número, o expoente aqui, é baseado no número de variáveis. Então, se eu tenho duas chaves, eu vou ter 4 linhas na nossa tabela. Se eu tiver 3 chaves, que era o nosso exemplo, né? As chaves do circuito, a nossa tabela vai ter 8 linhas. E à medida que for aumentando, esse número também vai aumentando exponencialmente. Então, para exemplificar essa questão aí de tabela verdade, tanto da questão do ou do e, né? Do circuito ou e, que foi o exemplo que eu quis dar aqui, né, para vocês. Seria isso. E a lógica, ela se adapta, né? Ela também atende às proposições lá da aula de introdução à lógica matemática. Então, eu espero assim que com esse exemplo, né, fique mais claro, né? Que fique mais entendível. Então era isso. Um abração para todos aí. Espero que tenha ajudado.